noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Meu nome é André Nardi, eu sou professor aqui da Sampool e responsável pela educação corporativa, tanto na parte acadêmica quanto na parte de negócio. Muito feliz de estar aqui nesse encontro da editora para o lançamento do livro de duas pessoas que têm fortes relações, fortes laços aqui com a Sampool, e acho que uma contribuição muito grande e constante aqui para os temas de RH, pessoas, liderança e negócios, e o lançamento desse livro, a terceira edição, que está sendo feita hoje, eu acho que é um reflexo dessa contribuição, né? Vou ser breve, queria só apresentar rapidamente aqui o professor José Luiz Bischoetti e a Luana Bischoetti. Ambos têm uma experiência internacional muito relevante, tanto acadêmica quanto como executivos, né? Foram executivos, estudaram fora durante bastante tempo. Eu acho que isso tem uma contribuição relevante para dar uma visão com ângulos não só locais, mas ângulos globais para essa questão. E eu acho que o momento do livro é muito oportuno, não só pela questão do Covid, mas como eu acho que a área de pessoas ela passa por um momento de várias encruzilhadas. Eu acho que trazer essa discussão, e o título é muito provocador, eu vou passar para eles agora a palavra para que eles possam dar sequência aqui, mas eu acho que é extremamente relevante para trazer à tona alguns pontos que, para nós como líderes, e em especial para os líderes de RH, eu acho que traz uma contribuição extremamente relevante. Então, muito obrigado, mais uma vez é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Passo a palavra aí à Luana e ao professor Bischoetti para que possam dar sequência aí e possam coroar esse evento com as considerações deles. Muito obrigado e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Lu, quer começar? Obrigada. Acho que vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Luana Bischoetti, filha do José Luiz, e o meu pai, quando ele teve, né, a ideia um pouco de escrever esse livro, foi um projeto muito bonito dele, né, na primeira edição. E quando ele me convidou para participar aí das próximas edições, para acho que ajudar um pouco com uma visão de uma geração diferente aí no livro, eu fiquei super feliz, primeiro porque eu acho que é um tema super relevante. Eu fiz na minha carreira, né, trabalhei bastante tempo em consultoria estratégica, depois tive uma passada pelo RH, que eu acho que é uma área extremamente estratégica para qualquer empresa, e depois fui assumindo outros cargos de liderança na parte de negócio, né? Então, eu acho que é um tema relevante, ele transcende gerações, né? Então, acho que foi super bacana aí participar do projeto junto com meu pai, e depois, né, super orgulho poder fazer um projeto desse com meu pai. Então, estou bem feliz de estar aqui, obrigada por receber a gente. Obrigado, André, pela apresentação. É uma satisfação estar com todos vocês aqui hoje. Eu vejo na lista de participantes aqui vários amigos conhecidos, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Vejo gente dos Estados Unidos, Juan Cruz Losada, da Argentina, e outras pessoas de Portugal. É um prazer ter todos vocês aqui. For those who do not speak Portuguese, unfortunately, I'm going to follow in Portuguese, but I wanted to really greet you and thank you very much for at least being here with us. Realmente, como a Luana disse, quando eu tive a ideia, a iniciativa de escrever o livro, a primeira versão em 2011, muitos de vocês conhecem o livro, e eu vejo que muitos outros talvez não conheçam, foi motivado pelo que eu via, né, que apesar de pessoas serem o ativo mais importante de qualquer organização, qualquer delas, em muitas organizações ele não era tratado como ativo, mas sim como um custo. E aí
eu sempre primei nas experiências executivas que eu tive pelo modelo de grandes líderes que consideravam suas pessoas, sua gente, como ativo, como valor, porque o executivo ele só tem sucesso quando ele tem subordinado a ele pessoas que são mais competentes do que ele nas suas respectivas áreas de responsabilidade e possam, nessa cadeia, desenvolver as pessoas que têm sob sua responsabilidade. Então, a primeira versão saiu em 2011, e aí em 2017 tivemos, com a evolução da gestão, com a evolução das novas gerações, a Luana já ocupava posição executiva, apesar de bastante jovem, e aí eu convidei a Luana para dar os inputs desta nova geração. Luana é uma geração Y, mas hoje lidera várias pessoas da própria geração Y e da geração milênio, para dar a visão das novas gerações na gestão de pessoas, né? E com isso evoluiu a segunda edição, e agora, com todas essas evoluções que tivemos, a segunda edição saiu em 2017, com todas essas evoluções que tivemos nos últimos anos, nós resolvemos atualizar e lançar uma terceira edição, agora com a Sampo, e nela fazer algumas atualizações em algumas responsabilidades do gestor, nas responsabilidades evolutivas do RH, e também no que o que a gente sente que pode ocorrer com gestão de pessoas durante pós-Covid-19. Então, nós temos neste livro, tem um capítulo dedicado à gestão de pessoas pós-Covid. Eu queria também aqui fazer agradecimento nesse livro, nessas duas pessoas que nos apoiaram bastante com ideias. Uma, Elizabeth Leonetti, que foi minha colega, diretora corporativa de recursos humanos, quando eu fui superintendente da Associação Congregação de Santa Catarina. Foi um desafio muito grande para todos nós. A organização tinha, na ocasião, 18 mil colaboradores em 19 cidades diferentes nas áreas de saúde, educação e obras sociais. A Elizabeth foi um braço direito muito, muito importante para mim e contribuiu bastante para esse livro. Queria também agradecer a Daniela Bernardo, que é sócia do escritório de advocacia Machado Nunes, que tem sido nosso parceiro durante bastante tempo, e a Daniela nos ajudou também a atualizar a parte relativa à responsabilidade dos administradores. Então, isto é, o livro trata, então, na realidade, eu poderia resumir que o livro trata como estruturar e manter equipes de alto desempenho, sempre sobre a visão do CEO da organização e em cascata na visão dos gestores. Por que o título Gestão de Pessoas não é com RH? Porque gestão de pessoas não é com RH. Gestão de pessoas é com o gestor. É ele que conhece a sua gente, ele que conhece as suas necessidades. É ele que lidera as pessoas para obter os resultados que são buscados. O RH, ele tem de ser estratégico, o RH tem de sentar na mesa das decisões, ele tem de ser parceiro de negócios e atuar lado a lado com o gestor para fazer com que as pessoas na organização sejam realmente tratadas como valor, sejam desenvolvidas e você consiga ter uma equipe de alto desempenho. Então, o livro todo trata disso, né? Eu perguntaria a Luana, na segunda edição e na terceira edição, né, como é que ela vê um pouco aí a visão da nova geração e dos novos líderes de novas gerações, né? Luana é de nova geração Y, como falei, é líder já, e como é que ela sente, mas interagiu também com outras gerações, né? Como é que ela sente esse papel das pessoas nas organizações. E principalmente agora, onde nós temos
uma evolução da informática muito forte, né? A robotização e esse tipo de coisa. Lu, quer comentar? Quero. Eu acho que, primeiro falando assim do tema do livro, né? Quando você me convidou aí para participar, eu tinha tido uma passada aí de 1 ano e meio na área de RH. Só que eu tinha vindo da área de negócio, né? Quando eu passei para o RH. Então, eu cheguei no RH sem experiência de RH, com experiência de negócio, muito aberta para aprender, né? Com o RH e tentar agregar valor naquela atividade que eu estava fazendo. E uma coisa que ficou muito clara para mim desde o começo foi que eu acho que desde o começo eu escutei muito dos profissionais de RH da área que comentavam coisas como tipo, poxa, a área de negócio não valoriza a gente, poxa, eles não tratam a gente como parceiro estratégico, né? E aí eu via também a área de negócio um pouco puxando o RH para coisas mais processuais, também sem envolver um pouco da RH. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para o pessoal, né? Tá bom, legal. Pessoal do RH, time, vocês estão reclamando que o negócio não envolve vocês, mas quantos de vocês já leram o relatório anual da sua companhia? Quantos de vocês já se interessaram pela estratégia do negócio? Porque um bom parceiro de RH é aquele que entende do negócio, é aquele que conhece da estratégia, que entende da visão da empresa, que consegue olhar para frente e realmente ajudar ao negócio estruturar que tipo de skills a gente precisa ter, que tipo de treinamentos precisam acontecer, como a infraestrutura deve evoluir para a gestão de pessoa, e muita gente não tinha lido, né? Então, eu acho que essa troca, ela é mútua. Eu acho que tem mais espaço para o RH se aproximar à estratégia da empresa, assim como, né, que é bastante do tópico do livro, existe a necessidade do gestor ter a consciência de que ele, como gestor, tem que ter o papel ali na gestão, né? Quem demite funcionário não é o RH, é o gestor, né? Quem contrata funcionário não é o RH, é o gestor. É o RH em parceria com o gestor. E na hora que a gente joga a responsabilidade para o RH, é uma decisão muito fácil, né? Você está tirando um pouco da responsabilidade de líder e de gestor. Então, esse foi um pouco do contexto que eu me identifiquei bastante aí com a ideia do livro, né? E aí, falando de geração, eu acho que eu passei aí por uma transição de gerações, né? Onde eu cresci ainda com uma geração dentro do ambiente de trabalho que funcionava muito bem com hierarquia e com responsabilidade, né? Então, eu acho que é aquela geração que a gente brinca que, poxa, você tem que comer grama. Ah, mas eu não gosto de comer grama. Não, mas tudo bem, mas a gente precisa comer grama para crescer. Então, tudo bem, farei o que é preciso em prol da organização. E onde eu vejo muito da nova geração hoje, que são os meus liderados, é uma geração ela é muito movida por missão, né? É uma geração muito movida por missão, por entender fazer a coisa, por querer fazer o que ela gosta de fazer. Então, um pouco menos eu acho que dessa lateralidade aí de falar, ok, eu vou fazer o que for preciso, mas são questionadores, né? E isso é fantástico, porque no meio de um mundo onde você está vivendo muita evolução de tecnologia, eu acho que como líder hoje, e acho que historicamente, mas num momento onde está tendo muita inovação de tecnologia, é muito importante para o líder ser muito humilde e muito aberto, né, com essa geração. E aprender os skills que a gente não tem e se abrir para essa geração consiga contribuir aí para os problemas que todos nós estamos tentando resolver. Então, acho que essa é a contrapartida aí das novas gerações, bem resumida, né? Okay, I see that two friends of ours from Dallas have just joined us, Danny Rogers and Ann Kahn, actually my family, and I want to greet them. Welcome. Nós recebemos uma quantidade bastante grande de perguntas, muitas delas relacionadas a RH e muitas delas não relacionadas a RH, relacionadas a lideranças, relacionadas a negócios, e a gente procurou combinar algumas dessas perguntas, dessas questões relacionadas, para que a gente pudesse abranger uma grande parte delas, se não a totalidade. Depois Luana vai apresentar algumas ideias referente a algumas perguntas, algumas questões colocadas, eu vou colocar outras,
e se por acaso a gente depois perceber que não conseguiu responder todas, eu me comprometo com vocês, nós temos o seu e-mail, eu me comprometo a responder àquela pessoa que teve uma pergunta que eu possa sentir, ou que a Luana possa sentir que não foi respondida, eu enviarei uma mensagem tentando explicar e tentando responder aquela pergunta. Lu, o tema que todo mundo hoje fala em termos de gestão de pessoas é o que a pandemia faz com as pessoas ou o que as pessoas fazem com a pandemia, fora do ambiente de trabalho e quando voltar para o ambiente de trabalho. E metade das questões que nós recebemos são referentes à pandemia, gestão de pessoas agora e pós-pandemia. Você está vivenciando isso na pele. Você quer comentar sobre isso? Posso comentar. Veio muita pergunta mesmo, então queria dividir essa pergunta esse conjunto de perguntas em alguns blocos, né? Eu acho que primeiro falando da pandemia, é importante a gente entender o contexto da crise, né? Precisa começar sempre por aí. Eu acho que é o entendimento inicial que faz a gente conseguir tomar ações e se planejar ali para frente. E eu acho que essa crise, a gente falou disso um pouquinho no livro, diferente da crise de 2001 e da crise de 2008, que foram crises que envolveram aí dilemas éticos, né, ou questões de risco, né, de empresa, onde elas levaram para mudanças de comportamento e também mudanças de ferramenta e de gestão de risco. Essa é uma crise com muita incerteza, é uma crise de saúde, né? E a crise de saúde, ela passa um pouco do perímetro do trabalho para o pessoal, ela invade o pessoal, né? Então, essa crise não é uma crise que traz para a gente a noção de risco, né? Poxa, eu acho que tem diferentes coisas que podem acontecer amanhã e deixa eu ver como eu me preparo para cada uma delas. Essa crise traz o conceito de incerteza, a gente não sabe. E a incerteza, dentro de um conceito aí empresarial, ela é muito difícil de mensurar, né? O risco você consegue mensurar, precificar e se preparar. A incerteza é muito difícil. E por isso, o que acontece quando você tem um ambiente de incerteza com a sua empresa, né, com os colaboradores? Gera muita ansiedade, porque as pessoas têm muitas perguntas e não existe resposta. Então, passa dia após dia, as perguntas são as mesmas, né? Como é que vai funcionar o mundo amanhã? Quando é que a gente volta para o escritório? Quando é que a gente vai poder socializar? Enfim, é muita pergunta que a gente simplesmente não sabe. Então, eu acho que essa parte de ansiedade, esse contexto, é importante porque eu acho que ele envolve a gente escutar as pessoas, dar suporte, né? E mais especificamente, eu acho que existem hoje, por exemplo, plataformas aí de terapias online, onde você, como empresa, né, o RH, assim como a gente contrata aí ticket de refeição, plano de saúde, etc., você pode também contratar uma dessas plataformas para prover auxílio ao colaborador. Então, é uma maneira da empresa aí abraçar um pouco ao colaborador nas necessidades individuais, porque as necessidades individuais vão variar muito dependendo da realidade do colaborador. Depois, eu acho que é muito necessário a realização de one-on-ones, né, de contato direto do líder com o seu liderado. Então, instituir uma prática semanal de que seja meia hora de one-on-one com o seu liderado, para entender o momento que ele está passando, qual tipo de ansiedade que ele está vivendo. Então, você pode ter desde pessoas que, né, tem uma realidade onde eles saíram da cidade, tem uma casa no campo, então super bem, até alguém que acabou de ter um filho e está super com medo em casa e não consegue sair em casa, está super ansioso, ou pessoas que não têm condição em casa, né, não tem internet boa, ou tem filho que, enfim, a escola ainda não voltou e está passando por isso. Então, acho que instituir a prática de one-on-one semanal, 1 a 1, né, o líder com o liderado, para ter essa conversa mais aberta, não só de performance de trabalho, mas da vida realmente pessoal, para ajudar no desenvolvimento da pessoa, né. E eu acho que depois também um pouco de transparência de toda a organização, né, com relação a, vamos supor, você pode fazer town halls aí, e aí combinado entre o seu CEO e o seu head de RH, seja como ele é chamado em cada empresa, né, Chief People Officer, VP de RH, Head de RH. Então, essa parceria do CEO com o Head de RH em town halls corporativos, ela pode ser muito rica, onde você entra aí 1 hora por semana, faz um webinar com a empresa inteira e se os colaboradores já estão de volta à empresa, aí você pode fazer ao vivo,
mas abrir para a empresa fazer pergunta, né? E tratar dessas perguntas, tratar dos temas, dessa evolução da incerteza. E eu acho que isso aí entra um pouco do entendimento na crise em ferramentas que pode usar. Então, one-on-one com liderado, town hall, são essas coisas, né? Então, o que isso quer dizer, né, para o líder? Eu acho que está começando a haver uma humanização da empresa, onde essas linhas estão começando a se cruzar, e isso demanda muita transparência e muita consistência de ações. Então, por exemplo, eu acho que tem várias empresas aí que estão cortando o salário, diminuindo jornada de salário, etc. Se você está cortando o salário do seu colaborador na ponta, o seu salário também deveria ser cortado, né? O salário do CEO, o salário do VP, o salário do diretor, do gerente, até a pessoa da ponta. Eu acho que essa consistência de ações, quando a gente não sabe, né? Então, se a empresa tem que tomar esse tipo de decisão, que mostre para os liderados que estamos todos no mesmo barco. Isso é muito importante, para não ter essa disparidade e essa, eu acho que, um pouco desigualdade, né? Então, acho que isso é muito importante também quando a gente lida com liderados, né? Mas falando um pouco aí da mudança da relação humana nas empresas, eu acho que alguns temas, né? Primeiro, a gente lembrar que hoje a gente está vivendo duas coisas ao mesmo tempo, que é o home office e a pandemia, né? Então, isso está acontecendo com muitos colaboradores. A pandemia não vai durar para sempre, né? Então, num contexto onde talvez muitas empresas voltem aí, ou decidam a atuar um pouco mais com relação ao home office, né, e ter mais colaboradores no home office, eu acho que é importante lembrar que essas pessoas eventualmente vão estar interagindo com outras pessoas. Acho que muito da fonte de ansiedade hoje é que as pessoas não saem de casa. Então, não só elas não interagem com ninguém no trabalho, mas elas também não estão interagindo com ninguém socialmente, ninguém da família. A partir do momento que acontece essa abertura do âmbito pessoal, o home office, a pressão um pouco desse distanciamento do home office, ela diminui. E aí, eu acho que é aí onde a empresa vai conseguir entender melhor a real produtividade que a gente pode ter no home office, e talvez isso seja bom. E como identificar, talvez, se isso pode ser bom, né? Acho que uma ferramenta muito legal é pesquisa. É tentar entender com todos os colaboradores quem gosta de trabalhar de casa, quem não gosta, quem tem condição, quem não tem, e quem gostaria de continuar trabalhando de casa, talvez, né, a semana toda, ou um dia por semana, ou 3 dias por semana. Identificar esses diferentes grupos e aí olhar a produtividade desses diferentes grupos. Então, de repente, tem uma pessoa que gostaria de trabalhar de casa, mas tem condição para voltar, né, poderia voltar para o escritório hoje, mas de repente ela está sendo mais produtiva em casa do que ela está sendo no escritório. Então, acho que é um momento de muito aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que aprender, né? E aprender também, nesse âmbito de liderança, quais são as coisas que a gente pode fazer à distância versus coisas que no dia a dia você só consegue ensinar para os seus liderados com essas trocas de experiência e esses momentos de liderança. Eu acho que tarefas que podem ser feitas à distância, e até tem um reitor o reitor de Harvard acabou de falar sobre isso, e ele falou de uma maneira bem, eu acho que foi bem clara, né? Matemática, talvez, você consegue ensinar de casa, mas as interações sociais e comportamento, você ainda vai precisar de uma interação na sala de aula. Então, acho que é o momento de todos nós voltarmos para dentro aí nas atividades aí e nos tipos de skills, né, de desenvolvimento que a gente quer desenvolver aí no nosso time, e ver o que funciona à distância e o que a gente ainda precisa dessas interações. E a realidade é que a gente ainda não sabe como isso vai funcionar. Eu acho que tem muita empresa legal aí desenvolvendo novas ferramentas, né, para monitorar produtividade à distância, para melhorar essas interações, para realizar workshop, grupos de trabalho, interações sociais. A gente não sabe ainda o que vai funcionar ou não. Então, um pouco do que a gente escreveu ali no livro, e quando a gente escreveu, a pandemia tinha acabado de acontecer, né? Eu acho que a gente sabe muito mais hoje do que a gente sabia 3 meses atrás. É ficar aberto, é aprender, é testar, é buscar organizações aí que são benchmarks em cada ferramenta, então ferramentas educacionais, olhar para grandes faculdades, ferramentas de produtividade, olhar para grandes empresas, olhar startups, testar ferramentas e ver o que funciona com cada colaborador e cada empresa. Eu acho que vai depender muito de cada empresa, né? Então, eu acho que esse é um pouco o contexto, né? Entender a crise, ter transparência, ficar próximo dos liderados e aí
conseguir aí tanto conhecer e ficar de ouvidos abertos aí para as novas ferramentas, quanto buscar maneiras de medir produtividade aí à distância dos times, né? E para isso, os seus colaboradores acho que são as melhores fontes de informação, porque a geração nova aí está conectada com todo tipo de tecnologia, muito mais às vezes do que o que a empresa sabe, então, por que não abrir e escutar todo mundo, né? Então, acho que esse é um pouquinho do pensamento aí desse tema. Muito bem, Lu. Nesse sentido, nessa direção que a Luana menciona, o RH tem um papel muito importante. Como a Luana já mencionou, o RH tem que ser estratégico, o RH tem que ser um parceiro de negócio, o RH tem que entender do negócio, ele tem que estar em contato direto com o gestor, né? O RH vinha evoluindo nos últimos anos daquela função tradicional do administrador de pessoal, né, o famoso Geribal Pascoal, chefe de pessoal, para responsável por tarefas transacionais, para um papel mais holístico, um RH mais estratégico e mais parceiro de negócios. E ele já vinha evoluindo para aquilo que no jargão do pessoal de RH o chamado RH ágil. Eu aprendi isso com a Beth Leonetti, eu não tirei isso da minha cabeça, não. Que o RH ágil, que envolve a utilização de diferentes ferramentas de gestão, mas sempre com um olhar humanista, no sentido de desenvolver ambientes e processos de trabalho que criam condições para que o colaborador seja cada vez mais engajado, cada vez mais motivado para fazer aquilo que ele tem de fazer. Mas não só olhando o desempenho dele, olhando o desempenho do grupo no qual ele se insere, né? A pandemia impulsionou alguns líderes de RH a evoluírem mais rapidamente nesse sentido, mas freou alguns outros. Aqueles que conseguiram se desenvolver mais rapidamente é porque tinham já uma certa estrutura, um certo domínio sobre as suas equipes, mantinham um certo banco de dados das equipes da organização, não só em termos de um cadastro de RH, que pudesse servir lá para o e-social, mas de informações realmente relevantes sobre as equipes que eles tinham. E, com isso, eles tiveram melhores condições de buscar meios de minimizar os efeitos da pandemia, né? Alguém me perguntou, né, nas perguntas, se a gente poderia mencionar alguma empresa que tivesse um excelente desempenho na área de RH. Não seria justo mencionar 2 ou 3 ou 4 empresas aqui, porque nós sabemos que existe uma quantidade grande de empresas, uma quantidade grande de responsáveis por áreas de RH que estão fazendo muito bem esse papel. Eu não conheço todos, não conheço muitos, então eu declino de mencionar alguns nomes. Por outro lado, aquelas áreas, aqueles líderes de RH menos estruturados, eles tiveram de pisar talvez no freio, porque a quantidade de atividades burocráticas que surgiram, com as medidas provisórias que surgiram, os novos regulamentos governamentais, os benefícios que foram levados às empresas com relação devido ao Covid, essas pessoas tiveram de se voltar muito para o operacional e se dedicar muito às atividades burocráticas, né? E eu tenho a impressão, mais do que impressão, eu tenho certeza que isso ocorreu na grande maioria das organizações, porque na grande maioria das organizações que nós temos conhecimento, elas ainda não estão com o RH estratégico. O RH ainda é muito operacional, apesar dessa tendência de evolução. O que incomoda hoje, talvez, muito o RH e os gestores é que tudo isso pegou todo mundo de surpresa, né? E ninguém estava preparado para lidar com isso. E aí, por exemplo, nós temos um processo de seleção de pessoas tradicional. A pessoa manda o currículo, ou alguém recomenda,
você entrevista aquela pessoa, 2 ou 3 pessoas entrevistam essas pessoas. Hoje, um processo de seleção ele é virtual. Antes, nós usávamos ferramentas de seleção, MBTI, DISC, várias outras, dominância cerebral e várias outras, mas com a pandemia e a necessidade de não fazer o contato pessoal, essas ferramentas tiveram de ser muito mais utilizadas. E o que acontece? Surgiram muitas novas ferramentas. Entrou a inteligência artificial. Já existem aplicativos com inteligência artificial que possibilitam que você faça um processo de pré-seleção bastante criterioso e que limita a quantidade de pessoas que possam ter o perfil que você necessita para a empresa. Antes, muitos processos seletivos faziam dinâmicas de grupo com várias pessoas. Hoje, os grupos são mais reduzidos e sempre com a utilização de meios virtuais. E, por outro lado, o próprio candidato também fica receioso. Ele quer participar de um processo, mas ele pode ficar receioso de ir até a empresa onde ele se candidata e participar daquele processo. Então, aí tem um desafio muito grande para o RH, de conhecer, entender e dominar essas ferramentas, porque são muitas. É uma sopa digital no mercado com toda a transformação digital. O RH tem de conhecer, entender, selecionar essas ferramentas, dominar e ensinar o gestor a trabalhar. E, nesse sentido também, o RH tem de ter muito mais proatividade na busca do diálogo com o gestor. E o gestor também de buscar o RH. Como a Luana falou, a gente passa por uma fase em que o aspecto humanístico tem de ser melhor cuidado, o lado emocional das pessoas tem de ser melhor cuidado. Tá? As pessoas estão passando por processos, muitas vezes até traumáticos, e esse lado emocional delas precisa ser conhecido pelos seus líderes e pelas pessoas. Existe, ainda em gestão de pessoas, existe a famosa cadeia de gestão de pessoas, que vai desde o processo de atração até o processo de manutenção, ou promoção, ou saída das pessoas da organização, né? Essa cadeia é válida, mas ela tem de ser olhada de outra maneira pelos líderes de RH e pelos gestores, né? Com relação às relações de trabalho, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional e a forma de engajar e motivar as pessoas. E essa evolução já era natural, já vinha vindo assim. O Covid acelerou. É como se, com o Covid, a gente pegasse um controle da televisão e apertasse lá o fast forward, o avanço rápido, para ver as coisas acontecendo. Então, isso para falar... E aí, se eu puder complementar, é que tem uma pergunta aqui que fala do home office, tal, que era um tema também que a gente estava falando. Eu acho o seguinte, aí para mim é onde o RH gera um valor enorme, né? Então a pergunta aqui foi, né, se o home office minimaliza ou potencializa a liderança, se a cultura vai conseguir perceber produtividade, né? Se a gente consegue aí atuar com os times independentes de presença física e como avaliar o desempenho. Eu acho que é aí que o RH é muito forte, ou pode ser muito forte, né? A avaliação de desempenho e a metodologia de avaliação de performance, né, de cada empresa, ela é uma ferramenta super poderosa, né, porque ela deveria diminuir a subjetividade, né, de opiniões sobre certas pessoas e também deveria encontrar quem que é a liderança tóxica e quem não é. Então, qualquer avaliação de desempenho, ela tem diferentes componentes, né, ela pode ter componentes de avaliação técnica, dependendo da posição que a pessoa está. Ela pode ter componentes de avaliação cultural, né, de fit com a cultura, de avaliação de skills de liderança e também de entrega, né, de performance. Então, quais que eram as metas dessa pessoa, o objetivo dessa pessoa, etc. Então, eu acho que é aí onde a gente tem que confiar muito no processo, né? Eu sempre falo isso quando às vezes eu recebo comentários do tipo, poxa, mas eu acho que aquela pessoa não está indo bem, ou eu acho que aquela pessoa não está sendo legal.
é assim, confie no processo, porque se a pessoa não está indo bem, ou se a pessoa tem um estilo que não deveria ter, o processo de avaliação de performance deveria pegar. E aí, se alguma ação ou não vai ser tomada em cima da pessoa, depende muito da cultura da empresa, né? Tem empresas que atuam mais com relação à meritocracia, outras empresas que atuam menos, então depende de onde está a sua empresa, mas é aí, para mim, que o RH tem que entrar super forte, né? E como avaliar o desempenho das pessoas à distância? São avaliações 360, você escuta do líder e do liderado daquela pessoa, né? E se você tem uma pessoa, por exemplo, de vendas, eu acho que você consegue continuar vendo quanto tempo essa pessoa está gastando no telefone, quanto que ela está produzindo por dia, né? Como é que ela está gerando, talvez, o estoque de cliente dela, ou, né, se a produtividade, enfim, com relação a outros temas, né? Com relação à entrega de análise, aí vai depender muito de cada empresa. Mas um bom modelo de avaliação de desempenho deveria tirar essa subjetividade e realmente ajudar aí nesse processo, né? É muito caso a caso, vai depender muito da empresa. Eu falei no começo, né, que esse livro ele foi escrito primeiro sob a ótica de um CEO, né? Eu tinha sido CEO de algumas organizações, ainda não tinha sido superintendente da Associação Congregação de Santa Catarina, no sentido de formar as equipes. Uma das perguntas que me fizeram aqui foi: o que os líderes de início de carreira devem ter em mente para serem grandes líderes? Eu vou dizer o que eu fiz, né? A Luana talvez possa dizer o que ela fez. O que eu fiz? Eu, mesmo ainda quando estava na faculdade, na universidade, eu tinha como objetivo que eu queria ser o diretor-geral, presidente de alguma organização. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler muitos livros de líderes, não só líderes empresariais, mas de líderes da humanidade, inclusive Hitler e outros, para ver o que esses líderes fizeram para fazer com que, às vezes, dezenas, milhares ou milhões de pessoas acreditassem naquilo que eles falavam e seguiam esses líderes, né? Lógico que um Hitler fez alguma coisa que motivou pessoas a morrer ou matar por ele. Não é o nosso caso, né? Nós queremos pessoas que se motivem e acreditem naquilo que a gente fala para poder se engajar naquilo. É o líder motivador, né? É o líder educador. Então, a observação que eu faço: procurem bons livros a respeito, procurem boas referências de executivos que tiveram sucesso, leiam e extraiam de cada livro aquilo que vocês acharem que seja melhor, né? É isso que eu posso dizer do meu lado. Lu, você tem alguma observação? Não. Eu tenho 3 palavras, na verdade, para mim: é autoconhecimento, curiosidade e desenvolvimento, né? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque eu sou um pouco contra dizer que todo líder deveria ser igual. Eu acho que cada pessoa vai ser diferente. Tem líder que é mais aberto, líder que é mais fechado, líder que é mais direto, líder que é mais humano, líder... Eu acho que você tem que encontrar qual que é o seu estilo. Não acho que todo mundo deveria ter o mesmo estilo. Eu acho que isso até tira um pouco do valor da pessoa, né? Porque cada pessoa funciona melhor no seu próprio estilo. Óbvio, tirando os extremos negativos, né? Então, acho que o autoconhecimento é muito importante. Quem é você? O que você quer? Como você busca? O que te traz energia? O que te motiva? E que tipo de coisas que você tem que desenvolver para você conseguir ser um líder, né? Essa palavra é bem abrangente, mas que talvez você não tenha, né? Então, aí entram também leituras, muita curiosidade, não é só livro, é podcast, é exemplos, é buscar pessoas com quem você se identifique, ideias, e aí ir atrás de oportunidades ou literatura que te dê esse desenvolvimento. Então, eu acho que, para mim, começa com autoconhecimento. Eu acho que muita gente esquece desse primeiro componente aí, que acho bem importante. Outra coisa que eu fiz também era observar o comportamento de alguns chefes que eu tive, né? Às vezes eu olhava para cima para um chefe que eu tinha e falava: eu não quero ser como esse cara nunca, né? Mas nunca quero ser como ele. Ou tive outros líderes que eu olhava para ele e falava: puxa, deixa eu olhar para cima
e aprender tudo de bom que essa pessoa pode me ensinar. E explorava essas pessoas para que elas pudessem conversar comigo, pudessem me orientar. E se eu tinha dúvida, essa é outra coisa que o líder de verdade não pode ter. Ele tem de ter a humildade para reconhecer as deficiências ou as lacunas que ele tem e buscar formas de superar isso. Seja através desse autoconhecimento que a Luana está falando, seja através de buscar outras pessoas que possam orientá-lo a fazer aquilo. Tá? Oi, Lu. Não foi. Eu falei. Tem uma questão que diz respeito à modalidade de modelo de gestão de pessoas em empresas de serviços, né? Empresas de serviços geralmente empregam uma quantidade muito grande de pessoas. E a pergunta é se existe um modelo mais eficaz na gestão dessas pessoas e quais as principais características. O segmento de serviços, eu diria que as coisas acontecem todo dia, né? A gente faz um planejamento estratégico, sim, mas a atividade tem novidade todo dia, né? E ela exige muita agilidade, pois todo dia é diferente. No setor de serviços, eu digo que ninguém morre de monotonia, né? E nós, prestadores de serviços, na área de serviço, somos avaliados todos os dias pelo comprador, seja o comprador que compra um serviço de consultoria, de advocacia, de um encanador que vem na sua casa prestar um serviço, seja você no supermercado. A pressão é constante, é no dia a dia, né? E as competências têm de ser adequadas para as pessoas que trabalham nesse segmento. E talvez elas tenham de ser reavaliadas a cada dia. E com a entrada, por exemplo, das novas gerações e a transformação digital, por exemplo, no setor de serviço é onde ela mais se faz sentir. Porque você faz alguma coisa nova, você implementa imediatamente. Se você tem uma montadora, você tem uma melhoria no processo produtivo, uma transformação digital lá que faz uma melhoria, uma robótica, ela vai demorar para chegar no mercado. Mas no setor de serviço, você desenvolve alguma coisa agora, amanhã está no mercado funcionando. Seja num supermercado, seja na prestação de um serviço de consultoria, de contabilidade, ou seja o que for, né? Então, e aí entram as novas gerações também. Então, essas competências do setor de serviço, elas têm de ser analisadas com muito cuidado e talvez as competências que se apliquem hoje, daqui 2, 3 anos, não se apliquem mais, porque a evolução é muito grande e as gerações novas vão entrando com novas demandas. Então, você tem novas ofertas por parte do fornecedor e novas demandas por parte do consumidor. Então, é fundamental que essas competências e qualificações no setor de serviço sejam avaliadas com muita frequência e com muito critério, né, no processo. Pai, deixa eu falar. Tem um tema de engajamento aqui que é importante também. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu acho que um dos primeiros aprendizados que eu tive aí na pandemia é que webinar maior do que 1 hora, a gente perde engajamento, né? Então, por isso que a gente tem que ir aprender essas coisas de técnica. Então, a gente sabe que o webinar de 1 hora, acho que com qualquer sessão ela perde engajamento. Então, a gente vai ficar aí dentro do tempo aí para o pessoal também. E queria falar aqui de engajamento, né? Teve bastante pergunta, tá? Como engajar toda a organização para que o papel de cuidar de pessoas seja de todo mundo, né? Dica para estar sempre atualizado sobre a arte de gestão de pessoa, importância de relações interpessoais, impacto de produtividade. Então, eu acho assim, tem uma ferramenta que eu já usei muito na minha época de consultora, eu acho que ela está no site, ela era da Booz & Company, e agora ela faz parte da PwC, né? Então, a Booz virou uma empresa chamada Strategy N, que hoje é parte da PwC, e eles têm uma ferramenta que chama OrgDNA, né? O OrgDNA, ele é um pouco de um framework que mostra quais que são os elementos do DNA de qualquer organização, e esse DNA, ele tem elementos que são formais e elementos que são informais, né? Exemplo, elementos formais, né?
como tomar decisão, então, né, processos, governança, etc. Motivadores, então, como é que a gente paga, remunera, processo de carreira, etc. Informação, né, como é que a gente divide informação, métricas, indicadores, etc. E estrutura, qual que é o desenho da estrutura, né? Então, esses são os elementos formais. Os elementos informais, normas, né? Quais que são os valores da companhia? Quais que são as regras que não estão escritas, né? O comportamento, que é a parte da cultura. Commitments, né, que a gente chama um pouco, como que as pessoas se inspiram para contribuir, qual que é a visão da companhia, o objetivo, do que os colaboradores se orgulham naquela empresa. Né? Aí tem um pouco da parte de mindset também, né? Então, como é que as pessoas se identificam com o trabalho, a linguagem, as crenças, né? Um pouco dos modelos mentais ali que fazem parte da companhia, e o network da companhia. Então, como é que a companhia, ela incentiva aí relacionamentos, trabalho de time, etc. Né? Então, o WorkDNA é um modelo, acho que até no site da StrategyN você consegue fazer um assessment para ver que tipo de organização você tem, né? Então, quando a gente fala um pouco desse negócio de engajar a pessoa, é muito via exemplo, né? Eu acho que tem muito a ver com a cultura da empresa e o exemplo, né? Como é que a gente, óbvio, tem coisas do tipo treinamento, né? Tem coisas do tipo accountability, então, que é voltado um pouco na cultura, então, exemplo, né? Se a pessoa foi lá e alguém tem que ser promovido, não é o RH que vai dar a notícia da promoção, é o gestor junto com o RH, né? É essa troca. Então, a pessoa foi lá e falou, poxa, RH, vai lá falar com ela, o RH tem que falar, não é a gente, é você com a gente, né? Então, um pouco dessa coisa, né? Processo, cultura e um pouco desse framework. Então, eu acho que, às vezes, a gente fala de cultura como uma coisa muito abrangente, mas na hora que você começa a quebrar como os elementos desse framework, todos esses pequenos fatores, ele constrói o que pode ser uma cultura super aberta, uma cultura fechada, uma cultura agressiva, uma cultura colaborativa. Então, acho que a minha sugestão aqui é que todo mundo olhe um pouco para dentro para identificar o tipo de organização que a gente quer ser versus o que a gente é, né? Aí o RH tem um papel, para mim, muito grande também junto à gestão de pessoa. Então, acho que esse tema foi trazido. Dica para estar sempre atualizado, para mim, eu vou ser bem prática aqui, tá? É curiosidade. Eu tenho um hobby muito grande fora da minha empresa, que é nutrição, fora do trabalho, né? Nutrição, saúde, esporte. Eu estou o tempo inteiro lendo, escutando podcast. Escutei um podcast que falou de alguém, eu fui seguir aquela pessoa, escutar outra coisa, ler um livro. Então, se a curiosidade parou, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem algum motivador errado. Perguntar para as pessoas, acho que não tem uma lista, hoje o conteúdo ele é tão extenso que a gente tem que desbravar isso com a própria curiosidade, né? E aí a pergunta sobre relação interpessoal e impacto na produtividade, essa aqui eu vou dizer muito que depende, tá? Eu acho que tem relações interpessoais que podem ser boas para a relação de trabalho e podem ser ruins, né? Se o líder não sabe separar e passa talvez a mão na cabeça demais por causa de uma relação interpessoal com alguém, eu estou imaginando que por interpessoal a gente quer dizer amizades aí, né? Isso é um problema. Mas quando a gente consegue separar, não tem problema. Então, depende muito de cada situação. Mas acho que aí, para falar um pouco desse tema grande de engajamento, né? Nós estamos chegando ao final aqui, eu queria fazer um comentário final, e nós recebemos mais perguntas, e, como eu disse no início, algumas que a gente sinta que a gente não conseguiu responder, nós vamos enviar uma mensagem, tá? Mas uma das perguntas que fizeram é como é que esta obra, né, este livro, pode contribuir com os novos líderes, né? E a nossa resposta é o seguinte: eu acho que o nosso livro pode ser considerado um mini guia sobre gestão de pessoas no bom sentido, né? Para aquelas pessoas que querem obter o sucesso na estruturação e desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Então, vai aqui também uma complementação à pergunta feita anteriormente, né? O que os líderes de início de carreira devem ter em mente para serem grandes líderes. Um deles é ler esse livro, né? Estudar esse livro, né, Lu? Nas 3 edições, como eu falei, a gente veio introduzindo algumas coisas de momento, né?
tanto a gente continua abordando os aspectos de gestão de pessoas do ponto de vista mais tradicional, porque ele persiste, ele existe, ele vai continuar existindo, e a gente traz algumas inovações, tanto na parte de gestão de pessoas, no papel do líder, papel do CEO, como no papel do RH, como eu falei, né, a evolução do RH para o RH líder, ágil. A gente acredita que o que abordamos provê uma boa orientação para aqueles líderes que querem realmente estruturar e manter uma equipe qualificada e de alto desempenho, engajada e muito motivada. Então, deixo aqui a Luana dar a palavra final dela e agradeço a todos vocês que puderam participar conosco deste o apoio, as mensagens recebidas, e deixo também já informado que eu espero que daqui a uns 3 meses esteja no mercado um outro livro meu, que é sobre governança, gestão e sucessão, muito voltado a empresas familiares e similares, de uma forma que não se escuta nas aulas de governança por aí. Ele vai ser um mini-guia para gestão de sucessão e governança em empresas familiares. Lu? Eu realmente espero que o livro ajude aí todo mundo. Eu acho que não espero que todo mundo concorde com tudo que está lá dentro, pelo contrário, né? Eu acho que essa é a riqueza de diferentes experiências e opiniões. E então, se ele puder ajudar aí um pouquinho no dia a dia de todo mundo, eu acho que a gente já fica muito feliz, né? E que cada um aqui consiga também, com esse processo de autoconhecimento, um pouco encontrar a própria história também, né? Mas acho que não esquecer que eu acho que não existe uma fórmula, né? Eu acho que todo mundo aqui deveria estar em constante busca, constante curiosidade, desenvolvimento, aprendizado. O que a gente escreveu hoje tem muita coisa que vai mudar amanhã, que vai poder contribuir aí para esses aprendizados que começaram. Então, assim, vai me deixar, assim como a meu pai, muito feliz que a gente conseguir aí ajudar um pouquinho aí a cada um de vocês. E super bacana ter feito parte do processo aí, e muito orgulho de estar ao lado do meu pai aí nessa empreitada. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.